E agora, gente, tem dicas práticas aí de primeiros socorros com o enfermeiro Marcelo Félix. Muito bom dia, meu querido. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço. Você pega nessa força toda na mão da pessoa. Se tiver quebrado, quebra o resto. Eu falei, ele tem cara de bonzinho, não tem? Você é da Cruz Vermelha. Conta pro pessoal aqui um pouquinho a respeito da Cruz Vermelha. Bom, a Cruz Vermelha é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, né? A função dela hoje é atuar aí também, não só ofertando treinamento de primeiros socorros, mas também tendo nosso sofrimento humano, ajudando aí os nossos poderes públicos, né? Então, quando tem alguma ação que demanda uma sobrecarga maior em que Aí ela é convocada? Aí ela é convocada, aí a gente chega e faz a atuação. Ela não vai estar ali a todo momento, mas tem momentos específicos. Isso. Pro Madinho vocês foram convocados? Sim, estivemos participando lá das ações, né? Ficamos lá por 7 dias ajudando. Eu falei com o Marcelo o seguinte, você vai me ensinar dicas, mas em nome de Jesus eu não quero precisar de nada disso. Porque às vezes quando você não... Mas é importante você saber, né? Porque eu costumo falar que boa vontade também mata. Né? Então, o conhecimento e a tranquilidade é que vai garantir com que você faça um primeiro socorro adequado. Bora lá então, o que você vai ensinar pra gente, Marcelo? Bom, primeiro eu vou começar com o bebê. Ok. Né? A gente tem uma faixa etária entre 0 e 2 anos, que principalmente as mães de primeira viagem. Sim. A condição do engasgo. Né? Então, quando a mãe acaba de amamentar, normalmente ela tem que colocar ele para arrotar. Né? Pode acontecer dessa criança não conseguir rotar e ela engasgar. Né? Isso não só com a amamentação, mas às vezes quando vai dar algum medicamento. Sim. Então, imediatamente, a primeira intenção que a mãe faz é pegar e sacudir a criança. Né? Isso está errado. Né? Quando a gente faz esse movimento, a gente vai ter esse movimento de cabeça, igual o nosso bonequinho está fazendo aqui. E a gente tem uma síndrome que a gente chama de síndrome do bebê shake, que é o sistema nervoso que vai, né, saculejar aqui dentro da cabeça dessa criança e ela pode ter alguma alteração, algum sangramento, pode morrer. Tem outro nome? Tá. Síndrome, não sei o que, Síndrome quebrado? do bebê sacudido. Isso aí, eu já vi. Que é a outra síndrome isso. que a gente tem. Então, qual que é o jeito correto? Né? É deitar o bebê no antebraço. A gente costuma fazer um L, assim, com a mão, que segura onde tem osso, que é na mandíbula. Sim. Porque no nervosismo também eu posso correr o risco de enforcar a criança. Em vez de desobstruir, eu vou obstruir mais ainda. Né? Então a gente faz como se fosse um L, né? Eu posso apoiar a perninha da criança aqui entre o meu braço e minha costela, inclino a cabeça dessa criança para o chão. Para baixo mesmo? Para baixo, porque como é líquido, a gravidade também vai ajudar. Jesus. Tá? Deixa eu fazer? Deixa. Tá? Oh, minha assistente. Assistente. Nossa, que bonito, hein? Quem dera, hein? Pera aí, é sempre com a mão esquerda? A sua mão dominante, ela vai fazer os golpes direita. na região das costas do bebê. Então tá. Né? Então você apoia aqui a esquerda, faz um L. Isso. Inclina a cabeça do bebê para baixo. Você pode apoiar na sua perna se você quiser. Isso. Nossa, tá? mas é bem... Ah, não, assim, né? Pode ser assim. Ou em pé. Tanto faz. O que você sentir mais seguro para fazer o movimento. Eu acho que eu faria assim. Tá? Com o calcanhar da sua mão, você vai fazer 5 golpes, como se você estivesse empurrando o líquido. Isso. 1, 2, 3, Mas 4, aqui, 5. e a força? A força, a gente consegue dosar ela, né? A gente costuma fazer a mão como se fosse uma concha. Aqui, assim, para não imprimir toda a força com a região do calcanhar aqui da mão. Sim. Tá? Então, fazendo esse movimento, a gente faz 5 vezes na região anterior. Se a gente sentir que já está desobstruindo, a gente pode virar o bebê. Aqui assim, né? Colocar ele de lado para a secreção continuar, né, a expelir pela cavidade oral dele. Porque eu acho que às vezes a gente também tem medo da intensidade, né? Tem. Tá? Mas tem que ir sem medo, tá? Na verdade, a força do golpe é a força suficiente que você vai escutar um toque nas costas do bebê, tá? Se você não tiver sucesso nesse primeiro movimento, a gente vira o bebê, tá? Coloca ele de barriguinha para cima. Isso quando região... dá sucesso, é na hora. É na hora. A criança, ela volta a chorar, ela volta a mexer, tá? E aí, com 2 dedos, se não deu certo, com 2 dedinhos aqui no centro do tórax, a gente vai fazer também 5 movimentos. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Na expectativa também de que esse líquido saia. Como é bebê, a gente não fica tentando de maneira, né, indefinida. Entendi. Então, a gente tenta umas 2 vezes, não deu certo, então a gente já faz o pedido de ajuda. Tá? Imediatamente no 92 ou no 93, já vamos colocar o bebê no chão e a gente já vai considerar que esse bebê tem parada cardiorrespiratória. Misericórdia.
Aí você coloca o bebê no chão e aí eles vão te instruir. Isso, né? No protocolo que a gente segue hoje, tanto no SAMU quanto na Cruz Vermelha, né, é autorizado você utilizar o telefone celular. A gente utiliza para tantas coisas, então a gente utiliza também o benefício do atendimento de primeiros socorros. Então a gente liga 192, coloca no Viva Voz e vai ali escutando as orientações do médico regulador. A partir do momento que ele vai orientando, a gente vai fazendo o atendimento, né, até a chegada da equipe especializada. E aí eu te pergunto, esse auxílio, as pessoas mesmo não tendo ali toda a habilidade, ajuda? Ajuda. Até pelo menos vocês chegarem. Ajuda porque a gente considera o seguinte, nessas condições que é de extrema importância, né, que o cérebro vai ficar ali suprimido pela falta de oxigênio, essas medidas iniciais é que vão aumentar a expectativa de vida. Entendi. O médico ele vai usar uma nomenclatura não técnica para falar. Então ele vai falar assim, ó, deita esse neném no chão, localiza o centro do peito dele e começa a comprimir com 2 dedos, né, até a chegada da equipe. E também vai dimensionando o tempo da ambulância. Né? Então, é um trabalho conjunto. Enquanto o médico está conversando com o solicitante, o próprio, né, a própria equipe do SAMU já está direcionando a equipe para acelerar esse atendimento. Né? Entendi. Agora vamos para os adultos, gente. Tá, para os adultos, né, aí de 2 até 14 anos, que também é uma possibilidade, né, aí de engasgo, a manobra ela é diferente. Pode ser um engasgo até com uma bala. Pode ser com bala. Antigamente, na minha época, tinha aquela bala soft, não, né, fala, que não. Teve uma menina que morreu com a bala soft. E aí, você está chupando, cuidado de você não morrer. Exatamente. Então, com a criança de 2 a 14 é um pouquinho diferente. Né? Então, a gente vai fazer o seguinte, se a criança ela é menor, eu posso me ajoelhar na altura, né, da linha de cintura da criança, mais ou menos, para ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Sim. Localiza aqui onde que é o umbigo da criança, tá? Mais ou menos 2 dedos acima do umbigo. Polegar para dentro, mão fechada, né? Posiciona a minha mão na região aqui do abdômen da criança, enquanto a mão eu circundo, e aqui eu faço um movimento para dentro e para cima, como se fosse um movimento de J. Tá? Para dentro, para cima, para dentro, para cima, para dentro, para cima. Tá? A intenção dessa manobra é exatamente provocar o vômito. Tá? Normalmente, um adulto, por exemplo, uma criança, essa idade, quais são as reações que ele tem? Por exemplo, ele quer cair, ele quer desmaiar, ele está relutando? Como que é para a pessoa ter essa noção? Quando o engasgo a gente chama de engasgo mais grave, né, que é o engasgo total, essa pessoa ela vem com as 2 mãos no pescoço, que a gente chama de sinal universal do engasgo, né? Ela não consegue tossir, às vezes ela vai emitir algum grunhido, algum som diferente, tá? E ela vai ficar extremamente agitada. Então, a falta de oxigênio, o primeiro sinal dela é a agitação. Sim. Então, diante dessa agitação, a gente vai observar que ela vai colocar as 2 mãos no pescoço exatamente na expectativa de arrancar esse objeto que está obstruindo. E ela pode alterar a coloração dos lábios, ficar com os lábios mais arroxeados, pode ter uma sudorese, um suor mais excessivo. Entendi. Então, a gente constata aí que ela está obstruída. Aí a gente vai fazer essa manobra, que a gente chama de manobra de desobstrução de vias aéreas ou Heimlich. Né? Como chama a manobra? Manobra de Heimlich. Heimlich. Isso. Né? Quantas vezes? Nessa criança a partir de 2 anos, né, ou né, no adolescente ou no adulto, a gente vai fazer até ele começar a vomitar. Tá? Porque a pressão é forte? É forte. A gente vai ter que aplicar uma pressão necessária que vai ajudar a provocar o vômito. Tá? Sempre de cima para baixo? Sempre de baixo para cima. De baixo para cima. Como se fosse um J. Lembra da concha de sorvete? É esse movimento que você vai fazer. Assim, gente. Isso. Assim. Tá? Então, é como se tivesse um J de dentro para fora. Tá? E vai trazer o corpo dela junto ao seu e vai fazendo esse movimento. Tá? A criança, a partir de 2 anos, o adolescente ou o adulto, a gente considera, então, né, mais emergencial a partir do momento que ele desmaia. Aí eu tenho que deitá-lo no chão, né? Aí eu tenho que expor o tórax dele, fazer o mesmo procedimento que nós fizemos em relação à criança. Você tem que expor mesmo. Isso, vai ter que expor. Aí tem que abrir e aqui a gente vai começar a fazer a manobra de reanimação. Tá? Que uma das causas da parada cardíaca poderia ser o engasgo. A gente tem várias possibilidades. Sim. Tá? Mas a condição dada pelo engasgo, ela pode acontecer. Tá? Mas eu poderia fazer a manobra de reanimação na condição, né, de uma parada cardíaca pós um infarto, né, uma alteração de consciência sem causa específica, na condição do paciente politraumatizado. Tá? E na criança a gente vai fazer de uma maneira mais simples. A gente utiliza uma única mão, né, localiza aqui esse osso que a gente chama de osso externo,
tá? Você pode vir aqui pela beirada da costela, ó, até aqui onde a gente tem um ossinho, que é o apêndice tifoide, marca mais ou menos 2 dedos, né? Somente o calcanhar da mão. É acima do osso. Acima, na verdade tem que ser em cima desse osso, tá? No terço inferior aqui da região do osso externo, tá? Posiciona a mão, faz um ângulo de 90 graus e aqui eu tenho que imprimir uma força, né? Onde eu consiga aprofundar o tórax dessa criança, desse adolescente, em 5 centímetros. É muita força. No ritmo de 100 a 120 vezes por minuto. Tá? Se fosse o bebê... Faz aí, 100 a 120, seria qual a... O ritmo o seria... Ó, 20. Mais ou menos esse ritmo. Gente, por isso que todo mundo... Por isso que depois nós vamos para um quadro que chama Mexa-se, a gente tem que malhar. A gente tem que estar pronto. Tem que ter atividade física, ajuda. Você não dá conta lá de fazer 20 vezes isso, aquilo. Né? Ó, 20, 100 vezes... Mas aí, por exemplo, 100 vezes... 100 a 120. Aí você fica 1 minuto parado? Não, é de maneira ininterrupta. Por isso que o pedido de ajuda é importante, tá? Porque uma vez que a gente inicia a manobra de reanimação, a gente só pode parar quando chega a equipe de resgate, né? Por isso é importante a gente ter sempre a presença de outra pessoa para estar revezando, né? Então a gente, né, preconiza fazer a troca a cada 2 minutos. Então, por exemplo, me explica aqui, só para eu entender melhor. Então, tá lá, eu faço 100. De 100 a 120 é o ritmo. Você vai fazer 1 minuto de maneira contínua. Tá? Aí tá, eu fiz 1 minuto de maneira contínua. 2 minutos de maneira contínua para fazer Mas a troca. Tem algum intervalo? Não, na verdade o intervalo é o mínimo. Por quê? Toda vez quando eu paro de comprimir... Aí você sairia e eu já entraria? Já entraria. Quando eu falo, ou então quando eu expresso o meu cansaço, ó, tô cansado. Aí você já vai ajoelhar aqui na frente do outro lado do paciente, já vai posicionar e quando eu vou sair, você vai entrar. Por que a gente considera? O coração, quando ele para de bater, ele para de mandar sangue para o cérebro. Tá? Para cada minuto que o paciente ele fica sem receber sangue rico em oxigênio e nutrientes, ele perde em média 10% da possibilidade de voltar. E a chance que ele tem de voltar vai ser dada a partir do momento que ele recebe manobra de reanimação. Tá? Hoje em dia a gente já suprimiu a condição, né, do leigo fazer respiração boca a boca, então não precisa fazer respiração boca a boca. Não. Ele tem que concentrar única e exclusivamente nas manobras de reanimação. Tá? Mas aí, por exemplo, estava no engasgo. Sim, aí o engasgo virou uma parada considerada. E mesmo que ele continue roxo lá engasgado, a gente vai continuar mandando sangue. Por que a gente entende? Antes dele engasgar, ele estava respirando. Então, ele tem células que estão ricas em oxigênio. Então, a gente vai colocar essas células para circular e nutrir o sistema nervoso dele. Tá? Se tiver uma segunda pessoa, enquanto é manobra, ela pode ter uma única tentativa de abrir a boca desse paciente e ver se visualiza o objeto. O que a gente não indica é ficar fazendo varreduras às cegas. Tá? Se ele for tentar retirar, ele tem que fazer o dedo em pinça. Então, ele tenta fazer um dedo em pinça, enfiar na boca do paciente e pinçar o objeto. Se ele não conseguiu, concentre-se somente nas manobras de reanimação, que é o mais importante. Tá? E aí a gente vai fazendo até a equipe de resgate poder fazer o nosso auxílio. Agora também tem que tomar cuidado, por exemplo, se ela cai e fica assim, mas às vezes, por exemplo, ela teve um ataque de epilepsia. Sim. Você não vai enfiar o dedo na boca, não, que você vai ficar sem dedo. Na condição da epilepsia, a gente vai observar o seguinte, que esse paciente, a condição vai ser uma alteração do nível de consciência e por atividade elétrica normal. Então, ele vai começar a debater. Então, se ele não caiu, a gente antepara ele no chão e protege a cabeça. Protegendo a cabeça, só segura ele, é só fazer esse movimento. Tá? E vai deixar a crise convulsiva passar. Tá? Ele vai ter que passar pela crise. Vai ter que passar pela crise para depois a gente fazer os primeiros socorros. Porque se eu tento fazer qualquer atitude anterior, eu posso me frustrar. Como, por exemplo, a pessoa fala assim, mas a língua vai enrolar. A língua ela não enrola. Né? A língua, na verdade, ela recebe estímulo nervoso, igual qualquer outro músculo, e depois da crise convulsiva que o paciente ele relaxa. Né? Pode acontecer dele morder a língua, mas já também é esperado depois da... Mas você não vai conseguir segurar a língua dele também. Não, ele pode morder seu dedo. O ideal, o máximo que a gente pode fazer é, se ele não caiu, não bateu a cabeça, a gente nem anteparou ele no chão, é só lateralizar.
Porque as pessoas sempre ficam com vergonha, né? Exatamente. O Ela apoio volta, já psicológico é muito aconteceu isso importante. Exatamente. Aconteceu isso com uma Então, pessoa na minha pergunta se frente, quer tadinho, morri de ajuda, dó. né, se quer que acompanhe em algum lugar, que se ligue para alguém, isso também faz parte do papel do socorrista. Né, esse apoio psicossocial que a gente fala. Né? Então, durante a crise, como você vai esperar? E se a crise perdurar por muito tempo, normalmente uma crise ela pode durar no máximo até 2 minutos, mas normalmente não chega a isso, também tem que ser feito acionamento no serviço de emergência. Tá? Então, a gente toma esse cuidado, porque a criança é a mesma coisa. Um grande descadeador de crise convulsiva na criança é a febre. Né? Então, se a gente fica ali 38,3, 38,7, 39, essa criança ela tem que perder calor. Então, a gente vai primeiro fazer com que ela perca calor para o ambiente. Então, tem que tirar a roupinha, não pode deixar ela muito abafada, dar um banho do frio ali para o mais morno, né? E ficar atento ali, termometrando ali a temperatura dessa criança. Tá? Ô, gente, você sabe muito, né? Sem nada. Ah, adorei. Para fechar, Sim. vamos pensar que é um cara de sua altura, Sim. grande, e eu na minha altura. Só que ele também, às vezes, maior. A irmã não fecha. Como fazer? Nessa condição, a gente usa a mesma condição para gestante. Tá? Em vez da gente fazer a manobra na região do abdômen, onde você pode não conseguir fechar a circunferência abdominal dele, a gente vai colocar a mão embaixo da axila. Axila? Tá? Isso. A gente vai fazer a pressão em cima do osso externo. Ah, tá. É como Aqui, se você ó. pegasse... Você pode? Vem fazer cá, isso aqui? Felipe. Vem cá, por favor, rapidinho. Rapidinho pra ele fazer. Pra ele mostrar. Oh, meu Deus do céu, eu tô... São João, vem cá rapidinho. Agora não é escolha não, gente. Eu tô pedindo pra vir aqui pra mostrar como que funciona. Ué, Então, o seu já é um pouquinho maior. Sim. Tá? A gente pode ficar mais de lado, né? E a gente vai fazer esse movimento aqui. Tá? Então, se for gestante obesa, vai ser naquela aqui. parte durona mesmo. Isso. Né? O tradicional é na parede do abdômen. Tá? Então, a gente faz esse movimento aqui. Só que, mas fazendo aqui, ele vai, ele sai? Sai. Né? A gente, na verdade, vai pressionar o fundo do estômago, e o fundo do estômago vai fazer com que ele vomite e faça desobstrução. Tá? Olha que O adulto, normalmente, não precisa procurar um médico. Né? Ele vai desobstruir, Obrigada, São João. ele vai ficar um pouco, né, agitado, vai ficar mais calmo, mas a criança é interessante a gente, após fazer a manobra, procurar um médico, porque como é líquido, a gente não tem a certeza se esse líquido tocou ou não tecido pulmonar dessa criança. Aí ele pode ter o que a gente chama de uma aspiração ali por, né, Com a conteúdo grávida, gástrico. você falou grávida, dá Então, a mais gente tem que aflição fazer- ainda, né? Dá mais aflição. Misericórdia. Tá? Então, essas condições iniciais de ajuda pode aumentar a expectativa de vida desses pacientes. Tá, ok? Sensacional. Obrigado. Muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui. Eu que agradeço a Você oportunidade. volta mais? Volto, se precisar. Pra só ensinar chamar. mais a gente? Volto sim. Tá, Aqui ok? tinha alguma coisa? Não, aqui que a gente acha interessante que todo mundo tenha pelo menos um kit de primeiros socorros. Ó, Tá? rapidinho, fala só o Então- que gente, o que tem socorro? Anda. Aqui nesse aqui ele está mais elaborado, mas é interessante ter pelo menos gazinha e atadura e um par de luva. Tá? Ah, porque você não sabe que você vai encostar, né? Principalmente quando se trata de criança na escola, até é fundamental ter esses equipamentos. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.